Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesse tempo, todo ele não comeu nada e depois sentiu fome. Então o diabo lhe disse: Se você é o filho de Deus, mande que esta pedra vire pão. Jesus respondeu: As escrituras sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão. Aí o diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo e disse: Eu lhe darei todo este poder e toda esta riqueza, pois tudo isto me foi dado, e posso dar a quem quiser. Isto tudo será seu se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. Jesus respondeu: As escrituras afirmam: Adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Depois o diabo o levou a Jerusalém e o colocou na parte mais alta do templo e disse: Se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, pois as escrituras afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Então Jesus respondeu: As escrituras afirmam: Não ponham à prova o Senhor, seu Deus. Quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, foi embora por algum tempo. Primeiro domingo no tempo de Quaresma. A Quaresma, como falamos no tempo que passou, na semana passada, acerca da quarta-feira de cinzas, nos traz para um momento de maior reflexão. Nos traz para um momento de perceber todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, tudo aquilo que nós temos feito, pensado, agido, maquinado contra a vontade de Deus. E como todas essas coisas são as responsáveis por algo que vai acontecer daqui a aproximadamente 40 dias, Jesus Cristo será morto pelo meu e pelo seu pecado. E durante todo este tempo, seremos levados durante o Evangelho a momentos onde Jesus Cristo foi de certa forma tentado, provado, onde Jesus Cristo passou por dificuldades, onde Jesus Cristo nos viu passando por dificuldades, onde Jesus Cristo nos viu falhando ou prestes a cair. E em todos esses momentos seremos ensinados sobre a correta forma de reagir a estas coisas, sobre a correta forma de reagirmos à nossa própria carne caída, ao mundo pecador e ao diabo que nos tenta. Iniciamos com um texto onde Jesus Cristo é tentado pelo próprio diabo. As Escrituras contam que Jesus Cristo é batizado. Ouve-se a voz dos altos céus dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. O Espírito Santo desce sobre ele como uma pomba. E logo após isso, este mesmo Espírito leva Jesus até o deserto para ser tentado pelo diabo. E o diabo, astuto que é, faz diversas propostas a Jesus. Jesus estava há dias e mais dias sem comer, em jejum no deserto. A primeira oferta dele é: Jesus, você está com fome. Por que não transformar essas pedras em pão? Jesus Cristo rapidamente responde dizendo: Nem só de pão viverá o homem. As Escrituras são claras, não é só apenas de pão que um homem precisa para viver. Ele tenta de outra forma: Você não gostaria desses reinos? Olha só a quantidade de riquezas, a quantidade de poder que eu posso lhe oferecer. Jesus Cristo novamente retruca o diabo, demonstrando como essas coisas são passageiras e vãs, e como tudo na verdade pertence a Deus, mesmo que neste mundo caído as coisas pareçam pertencer ao reino das trevas. E por fim Jesus Cristo fala: se você realmente é filho de Deus, por que você não se joga? Se você confia tanto na palavra de Deus, confie nesta, de que Deus enviará os seus anjos para segurá-lo, que Deus enviará os seus anjos para cuidar de você. Mas Jesus Cristo novamente retruca: não é bom colocar o Senhor à prova. Devemos confiar nele sem esse tipo de artimanha baixa. E visto que não conseguiu o que queria o diabo, se retira. E Jesus Cristo pode então ser em paz, ficar em paz. E outros textos dos evangelhos falam que os anjos vieram e o serviram e o alimentaram. E tudo ficou bem. Quantas são as tentações? As tentações de coisas que são mais do que justas. A fome. Alguém que está com fome precisa comer. O que há de injusto nisso? De almejar o pão,
de almejar ser alimentado, de almejar estar satisfeito, não só de pão, mas de tantas outras coisas. Não há nada de mal nisso, para dizer bem a verdade. Não existe nenhum mal nessas coisas. Agora, existe um caminho pelo qual essas coisas acontecem. Deus diz que Ele dá chuva sobre os bons e os maus. Ele dá colheita a todos. Deus diz que Ele é justo em entregar o fruto da terra a todos os seus. A tentativa ali do diabo é de fazer com que ele aceitasse que de alguma forma Deus estava sendo injusto com ele. Deus havia colocado ele numa situação onde ele não mais era esse Deus e Pai provedor. Onde ele era, na verdade, um Deus carrasco, que havia colocado Jesus para sofrer as dores da existência terrena ao máximo. E mesmo que fosse Jesus Cristo, aquele que estava em uma situação de humilhação, de sofrer as coisas do nosso corpo, não era essa a intenção de Deus. A intenção era mostrar o poder que estava nele e como a palavra é a verdadeira resposta contra as tentativas do mal. Bem, o diabo fala, olhe só as riquezas e todo o poder, olhe só tudo isso que eu posso lhe dar. Era mais uma das tentativas de fazer com que Jesus caísse e entrasse naquilo que muitos judeus esperavam dele. Um rei poderoso, de guerra, senhor, dono de territórios de poder e riqueza, que vingaria todo o mal daquela geração, que vingaria todo o abuso que eles sofriam por meio do império. Um rei poderoso que construiria novamente a grande Israel, onde Jerusalém seria a luz para os povos pelo seu poder e glória. Bem, o Senhor Jesus nos lembra o quanto essas coisas podem ser completamente passageiras. O quanto a sua missão aqui não é nada disso. E como o seu ensino aqui não é nada disso. Ele diz, queres a riqueza? Coitado dos ricos, porque eles já receberam tudo que eles precisam. Bem-aventurados os pobres, porque eles serão satisfeitos. Há quem dizem querer ter muito poder, cuidado. O reino dos céus é o reino daquele que serve, do que quer ser o último para chegar com o primeiro. E a última tentativa do diabo é dizer, então você está crente que o seu pai está contigo, então se lance daqui, ele há de te proteger. Veja só que tipo de artimanha maligna. Jesus Cristo rapidamente responde que não é bom tentar o Senhor nosso Deus. Não é assim que funciona. Não é porque Deus nos protege que nós simplesmente nos colocaremos em perigo. Ou não é qualquer situação que pode nos colocar numa situação de não acreditar que Deus realmente nos protege. De não acreditar realmente que Deus o é, simplesmente porque as coisas não vão bem. Essas são as tentações de Jesus, mas quais são as nossas? Quantas são as tentações de coisas que nós necessitamos, honestamente? E quão fácil é querer buscar o atalho mais rápido? Quão mais fácil é querer confiar nas promessas e ofertas de outros? Quão mais fácil é abrir mão daquilo que se crê, abrir mão da convicção e tomar um outro caminho? Quando nós não achamos merecer o poder, as riquezas, as conquistas e tudo de melhor que essa terra pode oferecer. Mas quão fácil é isso para nos desviar do caminho? Quão fácil é não amar o próximo, mas derrubar o próximo para querer conquistar essas coisas? Quão fácil é acreditar em todas as ofertas que nos fazem, com a promessa de que nós seremos melhores do que os que estão ao nosso lado? Quão mais fácil é ver as coisas dando errado e colocar à prova o Senhor Deus, dizer, eu quero ver se Deus está comigo mesmo, eu vou fazer algo absurdo. Ou então desconfiar simplesmente que Ele não está no controle, porque o dia não vai bem, as coisas não caminham bem. Muitas são as formas de tentações, mas quais são as formas de resolvê-las? Bem, existe apenas um. Jesus Cristo nos ensina profundamente. Está realmente conectado com a palavra de Deus. Está realmente conectado com o Deus da palavra. Está realmente conectado com aquele que nos revela Jesus Cristo, seu Filho. Está realmente conectado, encharcado com a palavra e os ensinamentos do Evangelho. Quando nós estamos firmes e crentes naquilo que nos foi ensinado e legado, não existe mais tentações que não podem ser realmente combatidas. Não existem tentações que não possam ser resistidas. Nós somos novas criaturas em Deus. O Espírito Santo habita em nós. E Ele nos dá forças para resistir ao maligno. Ele nos dá forças para resistir à tentação. Neste mundo nós teremos tentações. Isso é uma coisa que Cristo nos deixou bem alerta. Não há como fugir das tentações. Mas o Espírito Santo, a mensagem que nos foi dada, nosso Pai que nos cuida e nos guarda, para que não tropecemos, nos dá forças para tentar lutar contra cada uma delas. É difícil.
Não apenas é difícil, como o tempo da quaresma nos vem trazer à memória que nós não conseguimos. Nós não conseguimos e é por isso que Jesus Cristo irá morrer. É nesse sentimento que nós devemos estar arrependidos do que fizemos e a cada dia buscar o arrependimento. Mas a quaresma não é simplesmente sobre se flagelar, sobre olhar para si mesmo, ver-se pecador e dizer, bem, eu sou isso mesmo. Eu não consigo ser melhor do que isso, então está tudo bem. Não. A quaresma é para nos colocarmos de novo no centro da vontade de Deus. Perceber que estamos errados, sim, e que precisamos arrepender todos os dias, com certeza. Mas que também precisamos nos fortalecer na fé, nos fortalecer no Evangelho, nos fortalecer nos sacramentos, nos fortalecer enquanto comunidade, para resistir o diabo. E então, assim como Jesus no deserto, ele fugirá de nós. Para resistirmos às tentações da nossa carne e fortalecendo o espírito, conseguiremos subjugar a carne. Para nos fortalecer da verdade, para não nos corrompermos com tudo aquilo que o mundo mal tem a nos oferecer. O tempo da quaresma é sim, sobre essa percepção de que culpados somos e que um sangue inocente será morto em nosso lugar para que eles sejam perdoados, para que os nossos pecados sejam perdoados. Mas ao mesmo tempo é de saber que ele nos deixou uma mensagem, ele nos deixou o Espírito Santo e ele nos garantiu que estaria conosco até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. Então nós precisamos, aqui e agora, buscar viver uma vida santa, humilde e dedicada a Ele, como Ele quer. Este é o tempo da quaresma. Que continuemos em nossa reflexão, percebendo quão pecadores somos e o quão necessitados somos da graça de Deus. Mas ao mesmo tempo, as graças e as bênçãos que recebemos são mais do que suficientes para, em Deus, fortalecidos pela palavra, militarmos contra a carne, contra o diabo e contra o mundo. Que seja um tempo de transformação da nossa mente, do nosso ânimo, das nossas volições, das nossas ideias, dos nossos pensamentos, do nosso modo de agir e falar. E que o Espírito Santo nos ajude a caminhar nesse momento. E que quando chegarmos no final disso tudo, na Páscoa, possamos alegres saber que Cristo ressuscitou, nossos pecados estão pagos e tudo aquilo que Ele nos prometeu, tudo aquilo que Ele nos deu é verdade. E podemos continuar caminhando durante mais um ano inteiro do tempo da igreja, firmes e conscientes de que é Ele quem nos santifica, de que é Ele quem nos guarda, de que é Ele quem cuida de nós e que nós conseguiremos, sim, caminhar rumo ao alto, caminhar rumo à grande promessa de um dia Ele vir nos buscar para sermos salvos, felizes, alegres, saudáveis, beneficiados e amados por toda a eternidade. Amém.